Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. É sempre um privilégio estar aqui com vocês, buscando ao Senhor. E também quando Deus me dá essa oportunidade para trazer uma palavra, né? Meu coração se alegra muito por poder ser instrumento nas mãos do Senhor para abençoar os meus irmãos. E ser abençoada também, porque no momento que a gente está meditando, né? Para trazer uma mensagem, Deus ele fala primeiro conosco, né? Depois ele fala com a igreja. Então abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o tema dessa passagem que eu gostaria de refletir junto com vocês é moldados pelas mãos do oleiro. Esse texto nos conta que Deus disse para Jeremias, em outras versões tem dizendo assim: Jeremias, desça à casa do oleiro e quando você chegar lá, eu vou falar com você. Deus se apresentou para Jeremias e disse: desça à casa do oleiro e lá eu vou falar com você. Deus ele não antecipou aquilo que queria tratar com Jeremias e aquilo que ele queria tratar através da vida de Jeremias. Não, ele disse que quando ele descesse, ele iria falar com ele. E foi assim que aconteceu. Jeremias desceu à casa do oleiro. E quando ele chegou na casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando nas rodas. Não sei se muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ver vídeos, né? Tem aquela roda, né, que é para o oleiro trabalhar o barro. E ali ele vai formando de acordo com a vontade dele. De acordo, do jeito que ele quiser o vaso, ele vai lá e faz. O oleiro trabalha dessa forma, né? E principalmente aquelas olarias mais antigas, né? Que a gente vê mesmo essa questão das rodas. E Jeremias desceu e ficou observando. E quando ele estava observando, ele viu que o oleiro pegou o barro e começou a formar aquele vaso com barro. E ele percebeu que tinha estragado nas mãos do oleiro. Não ficou perfeito como aquele oleiro queria. E ele fez o quê? Desmanchou, amassou e refez. Aí Deus disse para Jeremias, depois que ele desce para observar: Jeremias, será que eu não posso fazer com vocês, com a comunidade de Israel, o que o oleiro fez com o barro? Então, irmãos, nós temos algumas lições aqui nesse texto. A primeira Jeremias, ele ouviu a voz de Deus, atendeu o pedido e obedeceu.
Amém? Quando a gente para assim para pensar, a gente diz assim, Deus, Ele fala conosco da forma que Ele quer, aonde Ele quiser falar. Se você estiver trabalhando e estiver conectado com o Senhor, Ele pode falar com você. Amém? Se você estiver na sua casa fazendo alguma coisa, se você estiver conectado com Deus, Deus vai falar com você. Se você estiver na igreja e estiver conectado, Deus vai falar com você. Aonde você estiver, Deus vai falar com você. Porque aonde você vai, Deus está com você. Amém? Então Ele vai falar com você. O que a gente precisa? Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Porque quando nós estamos sensíveis à voz dEle, Ele vai falar, nós vamos ouvir e a transformação na nossa vida é certa. Em nome de Jesus. Algumas lições nós podemos retirar daqui de Jeremias, capítulo 18. E a primeira lição é: Jeremias obedeceu. A primeira lição que a gente tira desse texto é que Jeremias obedeceu. Jeremias poderia ter tapado os ouvidos e dizer, vou nada, Senhor. Descer para a casa do oleiro, o Senhor não pode falar comigo aqui mesmo, não? Né? Mas ele resolveu fazer o quê? Obedecer. Obedecer. Ele foi e obedeceu. E às vezes, irmãos, Deus também deseja dar alguns comandos para a nossa vida. Muitas vezes Ele deseja que a gente faça algo, que a gente vá a algum lugar. Muitas vezes Ele quer usar os nossos lábios para alguém. Muitas vezes Ele quer falar conosco algo que nós estamos precisando, quer nos dar um direcionamento. E muitas vezes nós não estamos sensíveis à voz do Senhor para obedecer. Aí a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: será que você tem prestado atenção aos comandos que Deus tem dado para a sua vida? Será que você para e diz, Senhor, me ajude, me dê sensibilidade para ouvir a Tua voz? Me mostre o que é que o Senhor quer para a minha vida? Qual o propósito que o Senhor tem para mim? Como o Senhor deseja trabalhar na minha vida? Como o Senhor deseja trabalhar na vida das pessoas que estão em minha volta? Me ajuda a entender a voz do Senhor e obedecer. Amém? Então, o primeiro passo, irmãos, que nós precisamos é estar sensíveis para, assim, obedecer a voz do Senhor, obedecer o comando dEle para as nossas vidas, em nome de Jesus. E isso nós fazemos através do quê? Através de uma busca mesmo. Todos os dias, quando a gente acorda, que a gente é grato ao Senhor por mais um dia, que a gente tem a oportunidade de estar vivo, com saúde, os livramentos do Senhor, a proteção, o alimento que Ele coloca na nossa mesa. Todos os dias, quando a gente acorda, é motivo de nós sermos gratos por tudo que Ele faz na nossa vida. E também, nós podemos também colocar isso diante do Senhor. Pai, hoje é mais um dia. Eu estou vivo, eu te glorifico, eu te exalto pela oportunidade de estar com vida, mas que nesse dia eu esteja sensível à tua voz, que eu possa perceber no que o Senhor deseja me direcionar no dia de hoje. Porque muitas vezes Deus quer te direcionar em algo e você está tão disperso, você está tão distante, você está tão desconectado das coisas de Deus, que você não percebe que muitas vezes Deus quer te usar para abençoar alguém que está do seu lado. Às vezes Deus quer abençoar um seu colega de trabalho, às vezes Ele quer abençoar alguém da sua casa, da sua família. Ele vai fazer você se lembrar de alguém que faz parte da sua família, que está precisando de uma palavra. E se você não estiver sensível, não vai ter como você obedecer. Naquele momento, Jeremias estava sensível à voz de Deus. E quando Deus disse para ele, desce, ele não hesitou, ele não reclamou, ele não deu para trás. Ele fez o quê? Obedeceu. Amém? A segunda coisa que eu vejo, a segunda lição que eu vejo nesse texto, é que não bastou Jeremias descer. Não bastou ele obedecer à voz do Senhor. Não bastou. Ele precisava também descer e ficar atento, observar.
Quando ele estava, antes dele descer para a casa do oleiro, que Deus mandou ele ir, ele não sabia o que ele ia encontrar lá. Ele não sabia. Mas só quando ele obedeceu, que chegou lá na casa do oleiro, que ele percebeu o oleiro, né, pegando barro, trabalhando naquele barro, e aquele barro, aquele vaso estragou em suas mãos, e ele refez e moldou outro de acordo com sua vontade. Então, muitas vezes, Deus também quer fazer com que a gente observe algo que Ele tem para a nossa vida, e muitas vezes nós estamos tão distraídos que nós não percebemos. Se nós não estamos percebendo, o que é que nós temos que pedir ao Senhor? Para que Ele restaure a nossa visão, para que a gente enxergue o trabalhar dEle na nossa vida. Às vezes você diz assim, poxa, não está acontecendo nada. Poxa, há tanto tempo que eu tenho buscado isso e ainda não aconteceu. Eu tenho orado ao Senhor, tenho clamado ao Senhor. É tantos anos que eu tenho clamado ao Senhor. Mas muitas vezes, Deus está querendo abrir os seus olhos para que você veja o trabalhar dEle na sua vida. E se você estiver distraído, você não vai ver. Então é necessário que você esteja sensível ao voz de Deus para obedecer. Mas também é necessário que você abra os seus olhos para você ver Deus trabalhando por você. Amém? Porque Ele trabalha por nós, irmãos, o tempo todo. Nossos olhos espirituais, eles precisam estar bem atentos, bem abertos. Tanto para as bênçãos do Senhor, como também para aquelas situações que muitas vezes são setas inflamadas do maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa. E a gente precisa estar atento para a gente ter o poder do Senhor na nossa vida para repreender, para mandar todo o mal bater em retirada. Porque muitas vezes, Deus ele está trabalhando por nós, Ele deseja nos abençoar, mas também as forças espirituais da maldade se levantam para tentar impedir que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. Não foi assim com Daniel? Quando ele estava orando, no reino espiritual houve uma batalha para que a oração dele não subisse? E nos nossos dias não é diferente. Às vezes você está clamando por algo que você sente assim como se não tivesse rasgando o céu. Aí você precisa usar a autoridade que Deus te deu e repreender o mal. Dizer, eu repreendo em nome de Jesus, eu rejeito tudo aquilo que não provém do Senhor na minha vida. Use a autoridade que Deus te deu. Deus quer restaurar a tua visão nessa noite, para que você possa enxergar que Ele está trabalhando na sua vida. E que já já o teu milagre vai chegar em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Jeremias ficou atento. Foi por isso que ele percebeu da forma que o oleiro estava trabalhando nas rodas. Terceira lição que eu tiro dessa palavra, para nós, né? Para mim, primeiramente, que Deus falou muito comigo, e para nós enquanto igreja. Quando Deus diz assim, desça à casa do oleiro. Nessa noite, muitos de nós estamos precisando descer na casa do oleiro. E esse descer na casa do oleiro é você se humilhar na presença de Deus. Não importa quanto tempo você tem de cristão, não importa se você tem um cargo na igreja, mas o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite é que nós precisamos descer na olaria de Deus. Que nós precisamos nos colocar como vaso nas mãos do oleiro, para que Ele possa moldar a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Será que nós temos tido a coragem de dizer, Senhor, eu tenho feito aquilo que agrada o Teu coração? Eu tenho Te obedecido? Eu tenho dado bom testemunho? Eu tenho sido o vaso de honra que o Senhor quer que eu seja? Muitas vezes nós estamos precisando descer à casa do oleiro, nos humilhar e dizer, Senhor, muda a situação em que eu estou hoje. Porque eu quero ser um vaso para o louvor da Tua glória.
Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso de bênçãos. Amém, igreja do Senhor? Então, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós descemos à casa do oleiro, que é o nosso Deus, e nos colocamos como um barro nas mãos dele para ele nos moldar, é como se você estivesse dizendo: Senhor, eu me humilho diante do Senhor porque eu sei que eu sou limitado. Eu sei que eu sou pequeno. Eu sei que eu não posso dar um passo sequer se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. E nós precisamos, enquanto cristãos, aprender essa posição de se humilhar na presença do Senhor. Às vezes tem muitas pessoas por aí que estão se humilhando para um patrão, está se humilhando para alguém que pode fazer algo por ela, mas muitas vezes não se humilha diante daquele que tem uma mão poderosa, que é potente, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E Ele sim, Ele é que merece que a gente se humilhe diante da presença dEle, que a gente busque a face dEle, que a gente seja cheio do Espírito Santo. E tem milagres, irmãos, que nós almejamos, que nós queremos que Deus realize na nossa vida. Mas antes de tudo, você vai precisar se humilhar. Você vai precisar estar debaixo da potente mão do Senhor. E no tempo certo Ele vai te honrar. No tempo certo Ele vai te exaltar. Amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela diz lá em 2 Crônicas 7,14, o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o Senhor estava irado com a comunidade de Israel, porque tinha momentos que eles estavam diante da presença de Deus, e em outros momentos eles se prostravam diante dos ídolos. E Deus já tinha dito aqui que ia arruinar, que ia destruir com eles. Mas Deus disse também que se em algum momento Ele decretasse a uma nação, um reino, que fosse arrancado, despedaçado, arruinado, e se a nação que Ele advertisse se converter da sua perversidade, eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Esse é o nosso Deus. Amém? Cada uma das promessas que Ele fez para a tua vida hão de se cumprir. Muitas das consequências que muitos de nós estamos vivendo hoje são coisas que nós fizemos lá atrás. Mas Deus olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia e diz: se ele se humilhar, se ele se arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei o clamor dele e vou mudar a sorte dele. Eu vou sarar a terra dele. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, se você está diante de uma situação que você percebe que você tem se distanciado do Senhor, que você não tem aquela comunhão que você tinha quando você começou a dar os seus primeiros passos na fé, se humilhe. Se humilhe diante do Senhor. Peça perdão. Peça para Ele te limpar. Peça para Ele te purificar. Peça para Ele te moldar de acordo com a vontade dEle. E Ele vai fazer, porque a palavra de Deus diz lá em Salmos que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Se você se apresentar diante do Senhor quebrantado, realmente desejoso em ter uma vida nova, desejoso de fazer diferente, desejoso de glorificar ao Senhor através de tudo aquilo que você faz, pode ter certeza que Ele vai fazer uma transformação na sua vida. E as pessoas que estiverem à sua volta vão glorificar ao Senhor através do milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E outra lição que a gente tira, irmãos, desse texto, é que é todo um processo, né?
até que o barro seja ali amassado, 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 até ele se transformar em um lindo vaso, né? Que depois o oleiro vai lá e expõe aquele vaso bonito, né? E é um processo. E também, para nós, nos dias de hoje, nós passamos por alguns processos na nossa vida. Às vezes é na área financeira, às vezes é na área espiritual, às vezes é com a família, né? Muitas vezes a gente passa por alguns processos que são dolorosos, são difíceis, né? Mas a gente precisa suportar o processo para que a gente possa viver a promessa. Não importa o que você está passando nesse momento, suporte esse processo. Se coloque nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, não está sendo fácil, mas eu não estou sozinho. Não está sendo fácil, mas não estou sozinha. Não está sendo fácil, mas o Senhor está comigo e eu vou vencer essa batalha. Eu vou vencer esse processo. Eu vou vencer essa enfermidade em nome de Jesus. Eu vou vencer essa dificuldade financeira. Eu vou vencer essa luta que eu estou enfrentando na minha família, na minha casa, no meu casamento. Se você colocar diante do Senhor, pedir a Ele força e dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu serei capaz de vencer esse processo, de passar por esse processo, e quando esse processo terminar, eu vou cantar o hino da vitória, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Precisamos, irmãos, nos submeter à vontade de Deus para nós. Então, o que nós precisamos é, como eu já falei lá no início, né? Primeiro, obedecer. Estar sensível à voz do Senhor para obedecer. Depois, observar o tratamento, o trabalhar do Senhor na nossa vida. Depois, se humilhar, né? Diante do Senhor, para que a gente possa se tornar um vaso de bênçãos, um vaso de honra. Sempre há algo na nossa vida, irmãos, que nós precisamos melhorar. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós estamos na olaria de Deus. Não é verdade? Todos nós somos vasos de barros. Que o oleiro quer pegar a gente assim, ó, e amassar, e amassar. Amém? Mas nós precisamos permitir sermos moldados pelas mãos do oleiro. Não são as circunstâncias que você passa, as lutas, as dificuldades que você passa que tem que moldar a sua vida, que tem que moldar o teu caráter, que tem que moldar quem você é. Não, quem tem que te moldar é o oleiro chamado Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero tal bênção. Está vendo essa bênção aqui, Senhor? Eu quero. Mas eu só quero essa bênção se for da tua vontade para mim. Se tiver de acordo com a tua vontade. Se tiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai lhe entregar. Amém? Ele vai te abençoar. Basta você crer. Então vai ter momentos que você vai se sentir, sabe, sendo mesmo amassado ali, ó. O processo vai ser tão difícil, tão doloroso, que parece que você está sendo, ó, amassado, esmagado. Já viu? Quem gosta de caldo de cana aqui? Uma hora dessa, né, pastor? Eu falando de comida. Então, irmãos, vocês já viram como é que a cana, ela passa pela moedura? Vocês já viram a moedura que a cana passa para poder extrair o caldo de cana? Mas sofre a cana, né? O dono lá do estabelecimento que faz a cana, aí bota de novo. Se você prestar atenção, ele bota até extrair todo o caldo da cana, não é? E assim muitas vezes é conosco. Às vezes Deus está nos moendo, às vezes Ele está nos amassando, dizendo: deixa eu amassar esse barro, porque eu quero transformar esse barro num lindo vaso de bênção, num lindo vaso de honra. Amém? E aí Ele vai te amassando, Ele vai te quebrando, mas saiba que mesmo amassado, mesmo quebrado, Jesus tem poder para refazer você. Amém?
Não importa. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o que você enfrentou até agora. Porque a palavra do Senhor diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, não olhe mais para os processos que você tem sido submetido, aos processos que Deus tem permitido você passar. Não olhe mais, não fique preso a esses processos. Não fique preso a essas lutas, não fique preso às circunstâncias que você está enfrentando. Mas deseje que Deus, que é o verdadeiro oleiro, transforme você em um vaso de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Suporte. É difícil, é difícil. Ninguém disse que seria fácil, inclusive Jesus, né? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas depois que ele disse isso, ele disse o quê? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo o quê para nós, com essa palavra? Tenha bom ânimo, você também vai vencer, porque você não está sozinho. Eu estou com você. Como o pastor disse no início, Jesus está conosco até a consumação dos séculos, irmãos. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele está o tempo todo com as mãos estendidas para as nossas vidas, para a nossa casa, para todas as áreas da nossa vida. E enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, enquanto Jesus não voltar para nos buscar, ou a gente partir, né? Sempre vai haver lutas, sempre vai haver circunstâncias difíceis, sempre vai haver alguma coisa que vai apertar no pé, que vai apertar o teu calo, mas você precisa estar firmado em Jesus, firmado nele, buscando a presença dele todos os dias para a sua vida, porque se a gente não buscar a presença de Deus, se a gente não fortalecer no Senhor, a gente não suporta o processo que a gente enfrenta, a gente desanima, a gente desiste. Mas Deus não nos escolheu para desistir. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, crendo que o Senhor está na frente das nossas batalhas, em nome de Jesus. Então, coloque-se nas mãos do oleiro. Deixe Ele conduzir sua vida. Se for preciso Ele te amassar, te quebrar, sabe? Deixe. Você está no melhor lugar. Você está nas melhores mãos. Nas mãos do oleiro. Que essas palavras, irmãos, essa noite, possa nos conduzir a sermos filhos obedientes ao nosso Pai. Que essa palavra nos conduza a cada dia querer mais do Senhor na nossa vida. Cada dia nos humilhar mais, descer mais, sabe? Nós não somos nada, irmãos. Muitas vezes, por conta de uma coisinha, a gente se orgulha, por conta de uma coisinha, a gente quer ser melhor do que o outro, mas nós não somos nada, não. Quem é tudo é o nosso Deus. Quem é tudo é o nosso Deus. Nós precisamos cada dia diminuir para que Ele cresça através de nós, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Amém, igreja do Senhor? Permita que os seus olhos espirituais sejam abertos e você enxergue aquilo que Deus quer fazer na tua vida, aquilo que Ele já está fazendo. Às vezes você não está conseguindo ver nada, mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando pela sua família, Ele está trabalhando em prol do seu casamento, Ele está trabalhando pelos seus filhos, Ele está trabalhando por suas finanças, porque Ele já conquistou tudo na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Que nós possamos nos render, nos humilhar, descer à casa do oleiro, nos colocar nas mãos dele e deixar ele moldar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Amém? E é essa palavra que eu tinha para deixar ao coração de vocês, que nós possamos refletir, né, sobre isso, que você na sua casa separe um tempo para você ler o livro de Jeremias, o capítulo 18 todo, e para você ver o trabalhar do Senhor e ver como Deus, Ele usou Jeremias para fazer grandes obras na comunidade de Israel. E trazendo para os nossos dias, Deus quer fazer uma grande obra no nosso meio, nessa comunidade chamada Igreja do Avivamento. Você crê? Você toma posse?
Fique de pé em nome de Jesus. Aplauda Jesus, que Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração.